A Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais promoveu a 4ª edição do Seminário Ambiental. Este ano, o tema foi Inteligência Territorial e Sustentabilidade. O evento reuniu especialistas do Brasil e do exterior. E o Produtor Quer Saber apresenta, a partir de hoje, a série de palestras que fizeram parte do encontro. Iniciamos com Carlos Alberto de Carvalho, analista de sistemas da Embrapa Monitoramento por Satélite. Ele fez uma ampla exposição sobre a ocupação e uso das terras brasileiras. Vamos acompanhar. Hoje nós estamos trazendo algumas reflexões sobre alguns estudos de inteligência territorial. Eu vou começar com o conceito da atribuição de terras. Bom, o Brasil, aqui a gente tem uma visão do Brasil, ele é gigantesco, né? 850 milhões de hectares. Quando a gente atribui as áreas protegidas, né, áreas de unidades de conservação, nos níveis estaduais, federais, a gente já ocupa 18% do Brasil. Então, pensar a agricultura, pensar como que você vai usar o território, tem que levar em conta o que está atribuído. Quando a gente coloca as terras indígenas, elas ocupam 14% do Brasil. Se a gente junta as duas coisas, dá um pouquinho mais, porque tem um pouco de sobreposições, dá 30% do Brasil, ele está legalmente atribuído para terras indígenas e unidades de conservação. Bom, aqui a gente faz uma pequena comparação com outros países, né? Esses dados são da IUCN. Então, para o mundo todo, tem as áreas preservadas e protegidas. Então, fica uma maneira fácil de comparar com mapas, com números entre os países. Quando a gente comparar o Brasil, a gente pegou países maiores do que 2 milhões de quilômetros quadrados, né? Para ter uma proporção razoável de comparar. Quando a gente olha os países, na média, eles protegem 10% do seu território, com unidades de conservação e áreas ocupadas por povos tradicionais. O Brasil ele ocupa 30%. Dá uma variaçãozinha de número por data, porque isso é copiado para essa IUCN, mas, em linhas gerais, é o número... Quer dizer, 30% do Brasil está protegido. E o interessante de ter isso em mapas, isso em sistemas de informação geográfica, é que dá para a gente saber a quantidade, mas o local que é protegido. Então, a gente nota que, mesmo os países que protegem as suas áreas, o Brasil ele protege áreas que são com riqueza, com interesse econômico. Por exemplo, a China ela protege áreas mais inóspitas, né, o deserto. A Austrália também, áreas mais desérticas. Então, é uma maneira de você comparar com outros países e, poxa, o Brasil, além de proteger uma grande quantidade de área, essa área tem uma riqueza, né? Ainda na questão da atribuição, a gente tem os assentamentos da reforma agrária e quilombolas, que dá mais uns 10% do Brasil. Bem espalhado pelo país, né? E a gente tem ainda as áreas militares. No Brasil, são em torno de 2.000 áreas militares, dentro de áreas urbanas, mas as mais expressivas, até a fonte é do Sistema Florestal Brasileiro, são essas áreas maiores, né, que têm as florestas nacionais. Elas ocupam... a maior é aquela ali do Cachimbo, né, aqui no... Quando a gente junta tudo, o Brasil, ele legalmente atribuído é isso. Ele dá em torno de umas 12.000 áreas, uns 315 milhões de hectares, 37% do Brasil ele está legalmente atribuído. Então, isso, aqui, para ter uma visualização, tampando tudo, quer dizer, sobra para poder trabalhar, para poder ocupar com outras coisas, com agricultura, com cidades, essa parte cinza. Então, mas ainda tem demandas, ainda tem mais demandas por áreas de proteção, por terras indígenas, reforma agrária,
demandas para infraestrutura, para agricultura. Então, não tem como não refletir sobre agricultura e não pensar sobre essa questão da atribuição. Isso é fato, está declarado, está por lei. O Brasil está atribuído 30%. Tem que gerir os outros 70%. Então, nesse aspecto, a gente passa para a ocupação da terra. Como que vai ocupar esses 70% restantes, né? Aqui, mais uma visualização, né, seria a parte branca, né? É o que está disponível para ocupação, né? Aqui eu puxo um trabalho da Embrapa, lá da nossa unidade, a respeito da macrologística da agropecuária, que a gente fez o estudo, associou o conceito de bacia hidrográfica com bacia logística. Quer dizer, os grãos, a produção de grãos do Brasil, ela escoa das áreas de produção para os portos. É como uma bacia hidrográfica. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas a gente dividiu, a gente nota, por exemplo, o Mato Grosso, né, que é um grande produtor, ele escoa a produção tanto para o norte, para os portos do norte, quanto para os portos do sudeste, do sul, né? Então, como pensar essas bacias logísticas quando você cruza com a atribuição das terras? Não dá para pensar uma coisa desvinculada da outra. Assim, uma análise muito rápida, a gente pode notar que aqui vir para Santos está longe, mas passar com a produção aqui para cima é um pouco mais complicado, né? Tem uma série de restrições, mas bom, tem que pensar essas coisas, né? Aqui é mais uma coisa da questão da faixa de fronteira terrestre, que envolve o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, atividades que estão a 150 quilômetros da faixa de fronteira seca, ele tem que passar por assentimentos prévios. Quer dizer, então, tem preocupações aqui também com as questões de fronteira, né? E aí vem essa diferença entre o que é ocupar e o que é usar. O atribuído, ele é bem claro. A lei determina tal polígono, tal região, está destinada a um parque, está destinada a uma terra indígena. A ocupação, se as senhoras e os senhores lembrarem, aquela parte cinza do Brasil, os que valeriam 70%, ele é ocupado por cidades, os complexos energéticos e de mineração, a estrutura viária, as superfícies hídricas. Esses 4 primeiros devem representar uns 3%, não é tanta área. 2%, 3%. As áreas devolutas, que são os territórios não ocupados, que deve dar mais uns 18%, mas metade do Brasil é ocupado pela agricultura, no sentido pecuária, agricultura, pastagem, né? Mas ela é ocupada, mas não quer dizer que ela usa os 50%. Dentro dessa área da agricultura, nós temos as pastagens, tem as lavouras, tem floresta plantada e tem a vegetação preservada. Essa vegetação preservada ela não é usada para produção agrícola. Então, é interessante ter bem claro esses conceitos, porque, às vezes, eles confundidos, eles trazem interpretações diferentes, né? Isso é um retrato. Aqui estão os contornos dos imóveis rurais do Brasil. Então, isso aqui é a agricultura, a agropecuária do Brasil. Isso já foi... Só colocar isso já é impressionante, porque a gente tinha uma base, até antes do CAR, a gente tinha a declaração do censo, de 2006. Então, a gente tinha um caráter não espacial, a gente não tinha o local que estava. A gente sabia, no município tem tanta vegetação, no estado. Então, a gente conseguiu visualizar. Tem algumas sutilezas tecnológicas, que é a questão do Mato Grosso e do Espírito Santo, que ainda acho que não subiu para o SICAR, que é o banco de dados principal do Cadastro Ambiental Rural, né? Mas aí as senhoras vão me perdoar meu encantamento, porque para mim é impressionante. Assim, bom, é um retrato da agricultura no Brasil.
Bom, aí a gente começa algumas reflexões sobre esses números, né? Porque é um pouco complicado de saber quanto que já está feito, quanto que falta, porque você não. O número mais perto que teria de comparação é o Censo Agropecuário de 2006, que usa um termo de estabelecimento agropecuário que não bate muito bem com a questão do imóvel rural, mas é uma aproximação, porque o estabelecimento agropecuário ele pode ser sem área, pode ser o apicultor, o pescador. Então, é uma aproximação, é o possível de ter uma noção de como que está o andamento do cadastro ambiental rural. Aí a gente olha os extremos, né, que é razoável que a região norte ela tenha mais gente por uma questão de época, de acesso à informação, de acesso às áreas, de regularização. Vale uma reflexão, mas é uma provocação aqui. O sul e o centro-oeste e o sudeste eles ficam meio perto. É razoável o centro-oeste que em 10 anos... que são inferências, tá, gente? Não é uma... precisaria olhar com mais detalhe, mas já é uma primeira ideia. E o nordeste, que tem pouca gente, bom, a gente supõe que seja dificuldades de acesso, muitos agricultores pequenos, né? Difícil acesso, talvez. Vale uma reflexão aqui. Aqui a gente fez um recorte por estados, né? A gente vê alguns comportamentos, o Amapá, a gente vê nos extremos, né? O Nordeste, e Minas está aqui meio... Está um crescimento aqui, está na média. A gente fez um corte 15% a mais, a menos. Está dentro de uma média que é interessante para poder fazer alguns cálculos, né? A área ela segue um pouco essa ideia também, né? A gente vê um salto aqui na região norte do país, possivelmente essa coisa do cadastro, da regularização. Eu desconfio, aí nosso colega pode falar com mais detalhe, que seja porque entrou florestas, unidade de conservação de uso sustentável, que tem um conceito que a pessoa pode explorar dentro, né? Então entrou áreas maiores. Mas assim, é a reflexão. Eu acho que a gente estou tentando trazer aqui os nossos estudos, não com as certezas, mas trazer a provocação é a reflexão, mas tentar trazer números, né, trazer uma discussão. E a gente observa o Nordeste, seria esperado, o Sul vale uma reflexão, porque ele parece que diminuiu a área, pode ter sido divisão, enfim. Mas isso é mais provocações. A mesma coisa aqui, a gente separou em Minas está aqui, nessa posição que está bacana. Então, entender a agricultura sem entender essas questões da ocupação também é um problema, né? A gente tem que saber como lidar com essas informações. Aqui a gente fez uns cálculos calculando quanto que tem de área preservada, naquele cálculo de pegar os 4, o APP, reserva legal, vegetação, a gente calculou quanto que isso está disponível e quanto que isso representa do Estado. Aqui, quanto que representa da área do CAR. Né? O que a gente pensou? A gente pegou o polígono dos imóveis cadastrados e imaginou que ele fosse uma única propriedade rural. E toda a vegetação dele. Então, quanto dessa vegetação, imaginando que todos, a gente dissolveu, fez como se fosse uma única propriedade rural. Quanto dela está preservada? E a gente observa que fica na casa do 33%. Quando a gente compara esse número também com o Estado inteiro, é um pouquinho... É mais justa essa comparação do que essa, porque a gente ainda não tem todo mundo cadastrado. A gente nota que, pela exigência legal, que o Minas Gerais está... É o bioma cerrado, pega alguma coisa caatinga, se não me falha a memória, mas é 20% de reserva legal. Né? Então, está um número interessante. Né? E aqui, me encanta mais, porque, apesar de eu estar em Campinas, eu sou mineiro. Então, é a agricultura
de Minas Gerais. É isso, um retrato da agricultura de Minas Gerais são os imóveis cadastrados. Então, 57% da área do estado está ocupado pela agropecuária. A gente pode notar aqui algumas manchas, né, de Belo Horizonte. Mas é isso é um retrato da agricultura, da agropecuária no estado de Minas. Vai aumentar? Vai, porque vai ter mais cadastro, mas o número já está bem... Tem bastante informação, né? Aqui a gente faz algumas comparações, porque era essa a pergunta. O que a agricultura está ajudando na conservação, na preservação? Se a gente pega as áreas protegidas, aqui a gente descontou a APA, porque pode ter atividade agropecuária em APA, então essas aqui são as de uso restrito, né? Os parques, dá uns 3% de Minas Gerais. Tem os blocões, né, de parques aqui. E quando a gente vê, esse é a área de preservação permanente, a reserva legal e vegetação excedente. Quer dizer, é a vegetação preservada dentro do estado de Minas Gerais. É impressionante. É impressionante por quê? Porque ela está toda espalhadinha. Bom, já é um número bacana, que quase 33% do estado está dentro. E o que é o importante disso? É mapa. O produtor rural declarou onde que está. Aí poderão me dizer o seguinte, não, mas ele declarou a reserva legal, mas não tem vegetação ali dentro. Mas ele se comprometeu a pôr vegetação ali. Tal qual o imposto de renda, a gente declara, olha, eu tenho isso, tenho esse carro, tenho esse apartamento, o produtor rural declarou que daquele lugar vai ter uma vegetação. Então, é importante, quer dizer que ele não vai usar para a agricultura. O uso vai ser diferente. Abre a discussão de olhar em detalhes. E uma outra questão quer dizer, a gente da Embrapa, o carro é uma coisa muito gigante, é um troço muito maior do que isso. Nós pegamos um fragmento, nós usamos o carro para tentar responder uma pergunta. O cara é muito mais do que isso, ele tem toda uma parte de análise, né? Vai ter a questão do PRA, de recuperação. Mas, enfim, hoje, um retrato de dezembro de 2016 da preservação de Minas Gerais dentro das propriedades rurais é isso. Aqui só uma visão do Brasil, né, aquela mesma visão de Minas da preservação dentro das propriedades, uma visualização da preservação, quer dizer, o que tem de APP e reserva legal no Brasil todo, né? E a gente nota, e isso foi muito interessante do cadastro ambiental rural, porque ele trouxe meio... Deixa eu ver aqui... aqui eu não vou estar perto, mas se os senhoras e senhores lembrarem, as áreas atribuídas elas são o negativo do CAR. Se eu lembrar aqui o Xingu, se a gente colocar aquele primeiro plano de informação que estão terra indígena, unidade de conservação, eles vão ocupar essa parte branca. Então, trouxe essa visão. Ainda tem alguma coisa que a gente não tem como ainda ver o uso das terras do Brasil. Bom, essa parte avermelhada, ou ela é terra que ainda falta cadastrar do CAR, tem a turma aqui da terra devoluta, que está aqui mais para o Amazonas, que também não... Quer dizer, que não vai entrar no CAR, né, mas ela é uma parte de terras devolutas. Aqui no Nordeste, aquilo que nós vimos no gráfico, nas tabelas, né, está faltando essa turminha aqui, né, deve ter muitos agricultores aqui, e falta o Espírito Santo e o Mato Grosso, que é uma questão técnica de transferência de banco de dados. Aqui a gente fez, e eu já estou concluindo, a visualização, é uma forma de visualizar. Vem mapas, tabelas, mas tentar ver num gráfico como que está ocupado o Brasil. Então, o Brasil hoje, ele dá 13,1% de unidade de conservação, 14 mais ou menos de terra indígena, em terra devoluta dá uns 18%, mas dá 20,5% de área preservada dentro das propriedades rurais. Nossos colegas do Sistema Florestal têm um número em torno de 166 milhões de hectares.
a gente fez uma estimativa, fez uma ousadia na Embrapa, que foi estimar um pouquinho mais com o Mato Grosso e o Espírito Santo, mas não vai mais muito que isso, não, dá uns 170. A gente usou um pouquinho olhando mais satélite, usando alguns outros sistemas da Embrapa. Mas o número é impressionante, mesmo que ele não for, em torno de 20% do Brasil está preservado dentro das propriedades rurais. Então, são as senhoras e senhores aqui. Isso é motivo de orgulho. Isso, no sentido ambiental, porque a gente protege mais do que todos os países do mundo, no sentido legal, e nós preservamos dentro da propriedade. Isso é impressionante. E tem que ser divulgado e conhecido. No imaginário das pessoas, não se tem noção disso. E agora nós temos mapas, tem números. Isso é muito importante. Aqui a gente estima também em torno de 8% de pastagem nativa, uns 13% de pastagem plantada. E essa agricultura do Brasil, né, de 200 milhões de grãos e cana e floresta plantada, é 9% do país. Então, a gente segura... É impressionante, esses números são... A gente fica encantado quando vê isso. E um 3% que sobra para cidade, água, enfim. Então, aqui esse conceito é interessante, porque a parte laranja é o uso. Perdão, é a ocupação. 50% é ocupado com a agricultura. Mas ela usa o 30 aqui, né? 20 está dedicado à preservação. Então, é impressionante. E a gente toma a liberdade de falar, bom, então, se isso aqui está dedicado à vegetação, isso também está. Então, o Brasil, em vegetação, ele protege e preserva quase 66%. É muita coisa. É digno de orgulho. E produzindo. Então, é muito impressionante isso. E aí eu concluo com o seguinte, bom, até aqui o que nós fizemos? Nós fizemos um retrato, nós tiramos uma foto do Brasil, mais ou menos em dezembro de 2016. E aqui eu concluo com esse trabalho que a gente desenvolveu na Embrapa, sobre, na região de barreiras, da região de grande expansão da soja, na Bahia. Então, nós tiramos um retrato. Isso aqui era essa região de 1990, vocês podem ver aqui uns pivôs de irrigação, aqui são as áreas de soja em vermelho. Quando você vai para 2000, inúmeros pivôs de irrigação, já ocupando outras áreas, 2010, 2015. A agricultura nossa, 50% ocupa, 50% território. Seu uso, ela preserva 20% e conserva 8%, que é a questão da pastagem nativa. Então, ela usa 22%. E isso tem que lidar com aquele último gráfico nosso ali. Isso modifica, daqui a um ano vai ser outra coisa. Então, tem que estar sempre olhando e imaginando essa questão do território. Aqui só puxando os outros números. Obrigado, um bom dia.